Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio do Negócio Mistério, 11º episódio do Negócio Mistério, e hoje tivemos que ir buscar a lupa mesmo para descobrir lá nas profundezas dos nossos arquivos o primeiro neerlandês que vestiu a camisola do Benfica. Falamos de Glenn Helder, época 96-97, chega emprestado pelo Arsenal, chega de Highbury Park. Sabes qual é que era o cognome dele, Vasco? Em Highbury Park, em Londres. Não faço ideia. Quando ele foi contratado pelo Vitesse. Ao Vitesse? Ao Vitesse, pelo Arsenal. Não faço ideia. Lionel Richie, de Highbury Park. Mas era por parecenças... Bigodinho, cabelo encaracolado. Não sabia. Não sei se ele dizia "Hey you, say me", não faço ideia. Mas, mas devia dizer alô. Devia dizer hello e reza a lenda, contada até pelo próprio num documentário extremamente pesado, atenção, é um documentário pesado de Glenn Helder. Já de baixo depois que terá cantado várias vezes All Night Long. Okay. Porque viveu um drama muito, muito negro de Glenn Helder. Agora vamos falar sobre ele depois, e o período dele no Benfica. Como é que foi? Poder. Ora bem, o nosso Glenn Helder chega então no mercado de janeiro em 97, época 96-97, faz 12 jogos, marca um golo e faz 2 assistências. Deixa-me fazer aqui um reparo, meu caro colega. Então. Porque estamos a falar de um período em que a janela de transferências não é tão estanque como a que existe agora. Portanto, o Glenn Helder chega ao Benfica em setembro. Em setembro? É verdade. Ele só joga depois a partir Pois, ele só joga em dezembro, já não é? Ele não, é isso. Ele vem emprestado pelo Arsenal, mas não vem numa janela normal. Não é numa janela normal, eram as janelas que existiam na altura. Okay. Portanto, ele sai em março. Mas ele foi logo inscrito? Ele foi logo inscrito. Eu tinha a mesma ideia que o Glenn Helder tinha sido contratado no mercado de inverno. Ele já é contratado com o campeonato a andar. Okay. Mas não... Estava mesmo convencido porque eu só tenho a ideia de o ver jogar. Mas nessa altura os mercados não eram tão estanques como são agora, não é? Portanto, era muito mais volátil. Pois, mas eu até tinha a ideia que atualmente os jogadores são contratados e só podem jogar a partir de 1 de janeiro, agora, não é? Ali não, olha, imagina, basta vermos aqui que ele joga. O primeiro jogo com a camisola do Benfica é contra o Marítimo a 22 de dezembro. Pois eu tenho a ideia de, nessa altura, se poder já jogar em dezembro. Não. Ele terá sido contratado aqui em outubro, depois desta eliminatória. Sim, em que o Arsenal é eliminado. É eliminado pelo Borussia... Mönchengladbach. Ou, como se diz na gíria, o monte lá de baixo. E depois ele chega à luz, finais de outubro, que chega ao Benfica, e só joga aqui inicialmente frente ao Marítimo, então neste primeiro jogo, e a entrada dele era precisamente isso que eu ia dizer. É fortíssimo, é retumbante. Ele tem uma boa entrada, e ele ao segundo jogo faz logo 2 assistências contra o Leicester. É um jogo nós já falamos aqui até por causa do Martin Pringle, que também chega por esta altura ao Benfica, e o Pringle, se não me engano, marca 2 golos, talvez. As coisas que este homem sabe. Marca 2. Confirma-se. E o Glenn Helder faz 2 assistências nesse jogo e é titular no jogo seguinte, que é contra o Porto, que era o líder. Glenn Helder fez 2 assistências para Pringle. Estás a ver? A grande dupla. Jesus, pá. Ali a bater o Vladan, que também nós já falamos aqui. O Glenn Helder, com essa exibição, mantém a titularidade para o jogo seguinte, que é o clássico contra o Porto. Era um jogo já quase que decisivo, apesar de nós estarmos na primeira volta do campeonato. O Porto do António Oliveira já estava embalado para o tricampeonato. O Benfica tinha mesmo de ganhar. E perdeu. Perde 2-1. Mas o Glenn Helder... É o célebre jogo do Jardel, não é? Exatamente, do gol do Jardel. Mas o Glenn Helder ainda continua na equipa, mas também apanha aqui uma fase difícil para o Benfica, ainda com o Paulo Autori como treinador, porque o Benfica essa é a primeira de 3 derrotas consecutivas, depois perde em Guimarães, perde em casa com o Belenenses. Contra o Belenenses acho que já nem é o Paulo Autori treinador, eu acho que já é o Mário Wilson ali a fazer a ponte, por isso o Glenn Helder entra ali começa a jogar numa fase muito complicada para o Benfica, e com muita pressão por parte dos adeptos. Estamos a falar... Nós já falamos de vários jogadores que passaram pelo Benfica nesta altura, não é? Entre 94, principalmente a 94 a 2001. O Vietnã. Exatamente. Mas o Glenn Helder, porque é que nós escolhemos o Glenn Helder? É
porque o Glenn Helder ainda, pouco mais de um ano antes de jogar no Benfica, ia à seleção holandesa e com regularidade. Ele nunca jogou num dos grandes do futebol neerlandês, no Ajax, no Feyenoord ou no PSV, o que ainda tem mais mérito, porque normalmente os jogadores neerlandeses que dão um salto passam quase obrigatoriamente por essas equipas. Ele estava no Vitesse, como tu disseste, e vai para o Arsenal. Ainda não é o Arsenal do Arsène Wenger, ele ainda o apanha, acho eu, já na reta final da passagem. Sim, ele é contratado pelo Arsenal por um treinador que sai passado logo a seguir, pouco tempo. Mas eu recordo, eu até tinha a ideia que o Glenn Helder tinha ido ao Euro 96, mas ele não chega aí. Mas ele faz parte da equipa que faz a qualificação. Toda. E há quem diga que é aí que começam os grandes dramas da vida de Glenn Helder. A não convocatória. A não convocatória, ele quando chega depois ao Benfica... Porque ele chega ao Arsenal e começa a jogar. Ele tem também tem grandes números no Arsenal. Estamos a falar. Ele chega aqui a meio da época 94-95, faz 13 jogos, depois faz 32 na época seguinte. E este falhanço da ida ao europeu, que era precisamente em Londres, ou em Inglaterra, não é? Acabou por agudizar aqui alguns dos dramas do Glenn Helder, que quando chega ao Benfica vem despedaçado. O Glenn Helder está... Até porque, entretanto, começa a época 96-97 e ele acaba por perder também espaço na equipa. E daí quando ele vem para o Benfica, eu estava-te a fazer essa referência, o Glenn Helder tinha no Arsenal, nomeadamente, alguns casos fortíssimos de desvios. Tony Adams. Sim. Essa equipa do Arsenal é famosa, o Paul Merson. Sim, é famosa por ter vários jogadores com dependências. E Ian Wright, igualmente. Neste documentário que eu há pouco fiz referência, ele conta que chegou a pagar uma bela maquia de dinheiro para ir para noitadas intermináveis e fazer tudo a que tivesse direito. E, portanto, a não ida depois também ao Campeonato da Europa de 96 colocou os jogadores num nível de pressão bastante alta, e ele quando vem para o Benfica... Então o álcool acaba por continuar ainda mais na vida dele. E ele quando vem para o Benfica tem graves problemas de dependência. Ele há uns anos valentes deu uma mini entrevista, ou umas declarações ao nosso colega Pedro Jorge da Cunha, em que confidencia que jogou, ou melhor, que teve problemas com dinheiro em 3 clubes. No Arsenal, no Benfica e no Casino. Nos 2 primeiros ganhou, no último gastou tudo. Estou-me a rir, não tem piada para a vida dele, não é? Mas é uma expressão até feliz, não é? Sim. É tão dramática a vida de Glenn Helder, hoje em dia, ao que parece completamente restabelecido, e a dar palestras de motivação, mas ele, quando sai do Benfica, vai para o NAC Breda. Pois, ele a partir do Benfica, a carreira dele é sempre a descer. E tu sabias que ele, neste ano em que sai do Benfica, em 98, que vai para o NAC Breda, a certa altura, ele tem graves problemas depois de lesões. Pois. Ele já no Benfica, ele acaba a temporada lesionado. Sai mais cedo por causa disso. Ele foi ter com o departamento médico, pediu analgésicos por causa de suportar as dores, e foi para um parque de estacionamento, tomou demasiados analgésicos com o objetivo de pôr termo à sua vida. E foi salvo, e foi colocado depois numa clínica de reabilitação, e felizmente reabilitou-se. Mas a carreira de futebolista praticamente acabou aí. Ele depois ainda tem outros Sim, ele ainda continua a jogar, mas já... Mas é inacreditável, e por um lado é bom termos estes exemplos vivos, porque o Glenn Helder, por vezes, pode ser outros com nomes diferentes que acontecem no mundo do futebol. E estamos a falar de alguém que, como estávamos a dizer no início, tinha tudo para ser um grande jogador. E essa altura da década... E ele, quando vem para o Benfica, eu acho que há, em torno dos adeptos do Benfica, um grande entusiasmo em torno de Glenn Helder. Estamos a falar de uma seleção que fica bem posicionada, que faz bons apuramentos, tinha estado no Mundial 94, era uma seleção apaixonante, com um futebol muito virtuoso. E vem do Arsenal, logo a partir daí, e tem aqui um selo de qualidade, e ele, aos poucos jogos fez no Benfica, mostrou qualidade. Eu lembro de um golo, acho que é o único. É o único golo contra o Braga, acho que o Benfica ganha 2-1.
Mas eu recordo-me, isto já é também uma parte, de ver um documentário Ora, o sobre... jogo ficou 1 com o Braga. Há um, eu pensava que o Benfica tinha 2-1. Eu recordo-me de ver um documentário sobre um jogador da Primeira Liga, eu acho que era do Arsenal. Se não era do Arsenal, era do Aston Villa, talvez, mas dessa década de 90, em que o consumo do álcool era famoso nos jogadores ingleses, não é? Ou da Sim, sim. Primeira Liga. E eu tenho a ideia que era um jogador do Arsenal que diz que não tinha sido convocado pelo treinador da altura. Como tal, foi para o pub, aquilo era... Social. Basicamente, a saíam do treino Claro. e iam para o pub e ele, bem, eu não estou convocado, vou aqui para o pub. E entretanto recebe uma mensagem do treinador a dizer, "Estás o fulano convocado." tal, não pode estar, tens que vir para fazer, para compores o banco. Claro, E ele ficou do género, mas eu estou bêbado, como é que eu vou para lá? claro. Obviamente que quando ele conta, o próprio treinador já sabia o que se estava a passar, claro. e foi quase um aviso, porque ele vai para o banco, mas nunca chega a entrar. E isto acontecia muitas vezes, havia muitos jogadores, o Tony Adams teve uma carreira longa e com muita qualidade, e há vários outros casos. Há o Paul McGrath do Aston Villa, que também é muito falado quando se fala em alcoolismo, mas provavelmente nessa fase era muito complicado se alguém já tem essa questão de uma adição, não é? Então, há várias pessoas que têm mais predisposição a uma adição que outras. A jogar em Inglaterra nessa altura era meio caminho andado para algo de mal te acontecer, e infelizmente aconteceu ao Glenn Elder. E realmente eu, se não tivesse antes vindo voltar a olhar para o histórico dele, eu vinha convencido que o Glenn Elder tinha estado no Euro 96, eu não sei se ele esteve na... Ele teve a qualificação toda. Pois, eu diria que ele esteve na pré-convocatória, depois acabou e ele por ele teve a qualificação toda, como tu disseste, ele era um jogador mais que presente naquela seleção neerlandesa, que tinha perdido algumas referências, uma delas... Sim, estava em renovação nessa altura, porque tinha sido o final da fase Ronald Koeman, Rijkaard, Gullit e Van Basten, e estava uma nova geração. Um deles depois acaba também por o tapar no Arsenal, porque ele está emprestado ao Benfica, a ambição era regressar ao Arsenal, mas é comunicado que o Arsenal contratou o compatriota, o Marco Overmars, que jogava precisamente na mesma posição, e ele ainda perdeu mais espaço e nunca mais jogou no Arsenal, e isso também deve ter contribuído ainda mais. Quem já está mal e ainda recebe mais uma notícia negativa, não deve ter ajudado nada na vida dele. Portanto, ele agora é baterista de uma banda de jazz, e devem encontrar coisas de Glenn Elder se procurarem na internet. E quem quiser saber a qualidade deste jogador, no YouTube também de certeza que vão encontrar. Estamos a falar de um extremo. Tem a ideia dele ser assim muito rápido, muito pé esquerdo, com velocidade. Encostado a uma ala, fugir para dentro. Era um extremo quase à moda antiga. Sim. E ele assumia muito o jogo, fugia muito para dentro, trabalhava muito por dentro e, portanto, eu gostava. Glenn Elder tinha ali um excelente pé esquerdo. E acaba por ser pena tudo isto. Ele veio para o Benfica porque, na altura, apesar de ter muita gente a andar atrás dele, o Benfica foi a única equipa que comportou a totalidade do salário de Glenn Elder que o Arsenal queria. Sabes porquê? Porque na altura o treinador, o presidente ainda era Manuel Damasio, não era Valdir Azevedo, porque senão isso não acontecia. Será que a partir daqui veio a Operação Coração? É nessa altura, porque, por exemplo, o Amaral é uma da... Mas o Amaral ainda veio com a mão da Parmalat. Mas depois há até a Operação Fica Amaral, não é? Porque o Glenn Elder acaba por não chegar no mercado de inverno, mas vem e entre o mercado de verão e o mercado de inverno, e o Benfica contrata muitos jogadores nesse mercado de inverno, vem o Amaral, vem o Valdir, o El Adrioui, o Ronaldo, de central. Um brasileiro depois naturalizou búlgaro, que era o Lúcio Wagner, mas quase não jogou, mas o Benfica reformulou ali o plantel em 96, 97. E tinha também um novo treinador, que era o Manuel José, que substituiu entretanto o Paulo Torre. Ora, isto está contada a história de Glenn Elder no Benfica, que chega internacional neerlandês ou holandês, se quiser, sem problema. Na altura era internacional holandês. Holandês, exatamente. E que acabou por não ter sucesso de águia ao peito. Para a semana estamos de regresso com um jogador que também passou sem sucesso pelo Sporting. Fiquem bem.